Aí, pessoal, boa tarde para vocês, sou o Ricardo Alves. Livro de Ezequiel. Vê aí se vocês conseguem enxergar, né? O capítulo é 8, capítulo 8, né? Então tá aqui, vou abordar esse assunto com vocês. No canal aí na plataforma do YouTube, chamado Religiões em Conflitos. Então, vamos abordar um assunto agora sobre um acontecimento muito severo, muito ruim que estava acontecendo no ministério sacerdotal na época antiga do profeta Ezequiel, né? Estava acontecendo uma coisa tão terrível que Deus resolveu revelar pelo profeta Ezequiel, né, o que estava acontecendo atrás dos bastidores, no meio da nação toda de Israel. Enfim, Deus mostrou uma indignação, uma tristeza grande para o profeta Ezequiel das coisas que estavam acontecendo lá, né? Aqui no capítulo 8, sem mais delongas, né, para não ficar muito longe, fala assim: as abominações do santuário. Se você pegar aqui a leitura, você começa a andar na leitura aqui mais para baixo, você vai ver Deus discriminando o profeta Ezequiel tipo de abominação que estava acontecendo dentro do templo, né? Deus resolveu revelar para o profeta Ezequiel tais abominações como, por exemplo, eles estavam adorando o sol lá dentro do templo. O sacerdote estava adorando a lua, estava adorando serpentes, imagens de serpentes que estavam na parede, que eles estavam adorando. O Ezequiel começou a olhar e ver que os sacerdotes daquele tempo estavam de pé diante das imagens, prestando culto, prestando honras para as imagens, que eram imagens de serpentes, que são animais peçonhentos, e outros animais que estavam lá dentro, porque a Bíblia fala de alguns só, mas deveria ter mais dezenas de animais abomináveis, né? Eles estavam adorando o sol lá dentro. O sol também foi adorado como Deus. Enfim, tanta abominação que Deus estava falando para Ezequiel: eles fazem tudo isso a fim de que eu me ausente do santuário. Quer dizer, ele estava cometendo essas coisas, obrigando Deus a se afastar do santuário. Quer dizer, a visitação, a presença de Deus não era bem vista mais ali. Eles não queriam a presença de Deus, eles queriam a presença desses animais, desses bichos, desses deuses. Essas idolatrias que eles estavam praticando, né? Então o que acontece? Você percebe que desde o tempo antigo, o povo de Israel, o povo de Deus, de forma generalizada, que até os dias de hoje, sempre foi um povo rebelde, desobediente, sempre foi um povo que cometeu várias abominações, até pior do que as outras nações. Porque as outras nações, elas cometiam alguma abominação, mas elas não tinham o conhecimento que o Israel tinha. Que Deus revelou através das leis de Moisés, através de Abraão, a vontade divina, né, para que eles obedecessem e fosse o exemplo do povo de outras nações. As outras nações não tiveram esse privilégio. Então se torna pior do que os gentios de outras nações, né? Porque eles praticavam aquelas abominações, aquelas adoração a ídolo e tudo mais, sabia que aquilo era contra o Criador, né? Porque eles tinham a lei que ia reger todas as nações na terra. Bom, então tá aqui, ó, Ezequiel capítulo 8. Por que eu trago esse assunto? Isso aconteceu no passado, mas eu quero dizer com isso que, assim como aconteceu lá no passado,
Hoje não é diferente. Está acontecendo dentro das igrejas. Os líderes, que são hoje os pastores, antigamente era o sacerdote, né? Hoje é os pastores das igrejas, é que está cometendo tamanha abominação contra Deus, contra os princípios das leis de Deus. Estão cometendo abominações contra as leis eclesiásticas que Deus deu para que o povo seguisse. Certo? Você vê o estudo ali no livro de Reis, quem criou o templo, o primeiro templo, foi o rei Salomão. E ele pediu, ele solicitou que Deus atendesse a oração das pessoas quando fosse ali dentro daquela igreja, daquele templo. E Deus também concordou de ouvir a oração e sarar o povo. Porém, Deus colocou algumas situações para que ele obedecesse. Deus disse para Salomão: porém, você não se misture com mulheres, ou seja, não se case com mulheres de outras nações, de outros países. Querendo Deus que a nação de Israel não viesse se corromper futuramente. Tá? Houve uma conversa de Deus com Salomão. Deus prometeu de dar sabedoria e riqueza para ele, que ele nem riqueza ele tinha pedido. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Mais para frente, você vê o Salomão quebrando a aliança que ele fez com Deus. Ele casou com uma egípcia, pode ver a história lá. Depois casou com uma outras mulher lá, a Morreia, a Etéia, tudo que é fariseia, né? Ele se misturou com as mulheres que Deus falou para ele não fazer. A rainha de Sabá veio visitar, ele tome também, entendeu? Se misturou. Quer dizer, aí depois, por causa dessa mistura, ele começou, por causa do amor que ele pegou pelas mulheres de outros países, ele construiu altares. Altares em cima dos montes, tá lá o assunto no livro dos Reis, você pega lá que você vai ver. Tá? Para não ficar comprido o vídeo, não dá para ficar pondo detalhinho, né? Você vai lá, você vai ver que ele construiu altares para as mulheres deles virem adorar os deuses delas. E o pior de tudo é que ele também ajoelhou e adorou deuses das mulheres dele. Os deuses pagãos. Né? Tinha um deus lá tão terrível que era chamado o deus Moloque, que as mulheres, elas pegavam as crianças e queimavam as crianças no fogo para que o deus Moloque ficasse contente e fizesse alguma coisa por elas. Você vai achar aqui todas as abominações que eles cometiam, Deus revelou para o profeta Ezequiel. Está aqui, ó. É o sol, é a lua, era a serpente, imagem de serpente, dentro do templo. Não era no monte. O Salomão adorou lá no monte. O sacerdote estava adorando dentro do templo de Salomão. E depois o anjo levou Ezequiel a um lugar e ele viu as mulheres chorando por um deus chamado Deus Tamuz. Quer dizer, ela estava chorando pelo Deus lá. Né? Estava clamando, se lamentando, sei lá. Né? Fazendo contato com Deus chamado Tamuz. Isso mostra tamanha deslealdade das pessoas naquela época com o Criador, com Deus. Hoje, se você pegar esse assunto aqui e aplicar nas igrejas, tá a mesma coisa, ou pior ainda. Como que eles adoravam escondido lá dentro? Escondido lá atrás das recâmaras, lá escondido, adorando. Os pastores de hoje, se você ver aí, puxar o histórico deles, eles também adoram ídolo hoje. Não é só naquele tempo, aqui também. Quem são os ídolos hoje que eles adoram e colocam dentro das igrejas? Estão colocando dentro das igrejas, dos templos, para ser adorado também. Por exemplo, time de futebol. Você vê pastores postando nas redes sociais camisa de um time, de Palmeiras, outros com camisa de Corinthians. Você vê as mulheres crentes que louvam a Deus, que diz que ama a Deus e tudo mais, postando imagem do símbolo do ídolo, que é a idolatria. Né? Que o primeiro mandamento lá de Deus fala para não ter outro Deus além dele. Nem prostrar, nem adorar. Né? Mas não, ali é só um time, não, é ídolo. Um ídolo é ídolo. E além do mais, um ídolo que causa confusão, briga, causa contenda, morte nas pessoas.
Mas não tem problema o povo do mundo ter o seu jogo, ter o seu ídolo, né? Ter o seu time de futebol. O problema é que os pastores da igreja, as irmandades, o cristianismo, condenou décadas, centenas de anos condenando as pessoas que praticavam jogo, que iam atrás de jogo e tudo mais, e agora eles mesmos estão indo atrás, está pior do que as pessoas do mundo. E as pessoas do mundo é do mundo. Mas o problema, não estou falando contra as pessoas que é do mundo, que vive o mundo lá. Falo contra esses pilantras que quer misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Está escrito lá nas cartas: não ameis o mundo, nas cartas de João, né? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E que é o mundo? Eu faço uma pergunta para você, se não for o carnaval, se não for essas coisas aí. O mundo que a Bíblia está se referindo são os prazeres que causam crime, que causa perca, que causa destruição entre si. Carnaval causa destruição, jogo de futebol causa também. Não é pecado você assistir um jogo, observar o jogo. O pecado está em você promover isso como um ataque um contra o outro, porque tem pastor que tira sarro do irmão. Ah, seu time perdeu. Dá a mesma coisa que os ímpios faz. E tem pessoa que fica irritada e mata o outro porque está sendo irritado pelo outro. Você sabe disso, né? Quando o carnaval, alguma equipe, algum grupo perde, fica tirando sarro, né, do outro porque perdeu. Aí lá pode ver, tem assassinato, crime, uma parte de coisa que acontece. E no meio desses tipos de conduta aí, de mundanismo, acontece a prostituição, adultério, traição, crimes terríveis e abomináveis contra Deus. Dentro dos jogos de futebol, você vê as notícias aí, ó, nas redes, quantas pessoas que não morreram aí por causa de estar com a camisa de um time, né, e o outro foi brincar com o outro porque o time perdeu, o outro se irritou e matou. Você não vê as notícias aí, ou você acha que eu que estou falando besteira aqui? Você acha que é eu que estou falando da minha cabeça? Pastor fraudulento, pilantra, picareta, que fica promovendo esse tipo de conduta errada dentro das igrejas. Tá? Que nem o Rivanildo fala, ele tá certo mesmo. As pessoas levam o dízimo, levam o dinheiro lá para o pastor pegar as irmãzinhas e ir para motel, é isso que eles querem. Né? Fazer prostituição. Depois vai lá chorar, orar no santuário, pregar, falar de Deus, para enganar o povo com mentira, com enganação. Você é um pilantra, cara. Você tinha que sair da igreja e ir para o mundo logo desgraçar para lá. Não, pega, fica em cima do altar, que nem esse sacerdote fazia lá escondido, muqueado, adorando a serpente. Pegando na serpente, pegando na cobra. Né? Tem um monte de pastor aí que é gay, que é homossexual, que não se assume e fica pregando contra os homossexuais dentro da igreja. Isso é uma vergonha. Persegue os homens afeminados, né, que não é pecado, tudo mais, mete o pau por causa da doutrina da igreja que manda, mas atrás fica fazendo pior do que eles, que não tem coragem de se assumir, tá? Eu conheci vários pastores que era gay dentro da igreja aí, pegando, puxando a orelha dos outros e fazendo essas porcarias lá fora. Então, ó, você que está dentro desses ambientes religiosos aí, cai fora enquanto é tempo, tá bom? Porque eles são pastores que defraudam, que levam à perdição as pessoas que estão do lado dele, as ovelhas. Tá? O próprio Jesus fala em João, no Evangelho de João, Mateus 23, 13, que eu já li aí, fala também, Deus, Jesus repreendendo esses caras. Tá? São pastores picareta, com cães gulosos. Eles querem tirar a lã da ovelha, são mercenários, gostam de grana, tudo, dinheiro. Tá bom? Então pula fora enquanto é tempo. Vou fechar esse áudio aqui, para não ficar comprido aí. Estou fazendo outros vídeos, vão interagindo, vão inteirando aí, porque o assunto vai longe. É muita coisa, é muita informação para trazer, que muitos nem conhecem, não sabem nem o beabá. Tá bom? Mas baseado aqui, ó, quem lê aqui, Ezequiel 8, tá? Vai saber que esses pastores fazem pior ainda. As igrejas podres, cheias de mistura com mundanismo, com sujeira, e ainda quer falar de Deus, fazendo um monte de porcariada que a própria Bíblia está dando exemplo aqui, ó, dos líderes. Deus, a maior briga de Deus era com esses podres, esses líderes. Não é o membro, é os líderes. Só que por causa dos líderes, toda a nação de Israel estava fazendo também. Você vê que as mulheres estavam chorando por Tamuz. A nação de Israel todinha estava lá, chorando, adorando outros ídolos, porque via
os sacerdotes tudo de ponta cabeça também. Tá certo? Então, você que gostou aí, dá um like, se inscreve aí para ajudar o canal. Vou estar trazendo assunto pesadíssimo aqui. Esses pastor pilantra vão se ver comigo aí e com outras pessoas que também vai desmascarar, tirar a máscara deles. Depender de mim, eles não passam. Porque eu vou mostrar toda a picaretagem que eles fazem aí. Através da Bíblia. Vou mostrar o erro que eles estão cometendo. Tá? Não é coisa do meu pensamento, da minha cabeça. Coisa que a Bíblia ensina para executar e eles não executam, faz tudo o contrário, assim como fez o rei Salomão. Deus mandou não se contaminar com as mulheres, foi lá e fez tudo o que Deus não queria. Certo? Fica com Deus aí, dá um like aí, se inscreve no canal.